TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 13 de abril, e você vai ver a seguir. 2 mulheres são vítimas de violência sexual em Três Rios e Paraíba do Sul. Violência sexual aumenta riscos cardiovasculares em mulheres. Policial de folga atira em motorista após discussão no trânsito em Petrópolis. Cadela cega e filhotes são salvos após 3 dias presos em barranco em Petrópolis. Operação Caminhos do Cobre realiza mais de 580 fiscalizações e apreende mais de 300 toneladas de materiais metálicos. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Duas mulheres foram vítimas de violência doméstica em Três Rios e em Paraíba do Sul neste fim de semana. Em um dos casos, o suspeito foi preso e, contra o outro agressor, uma medida protetiva foi solicitada. Em ambos os casos, as agressões aconteceram após um desentendimento. Quem tem mais informações sobre é o repórter Gabriel Toledo. No bairro Habitat, em Três Rios, na noite deste domingo, uma mulher de 40 anos relatou ter sido agredida fisicamente por um homem de 45 anos após um desentendimento. Segundo ela, o autor teria apertado seu pescoço, além de proferir ameaças, inclusive caso ela acionasse a polícia. O suspeito confirmou a agressão para os policiais. O autor e a vítima foram conduzidos para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. O autor permaneceu preso com base na Lei Maria da Penha. Em outro caso, desta vez no bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul, uma mulher de 34 anos relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão. Segundo a vítima, o autor teria chegado em casa sob efeito do álcool e, durante um desentendimento, desferiu um golpe com um objeto no braço da mulher. A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital e, em seguida, conduzida para a 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde o caso foi registrado. Por conta disso, uma medida protetiva foi solicitada. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E policiais civis prenderam um homem em flagrante no último domingo após agredir a própria mãe em Teresópolis. A vítima procurou a delegacia para denunciar o crime. A repórter Evelyn Carvalhais tem mais informações. De acordo com a Polícia Civil, a ação aconteceu no Morro do Tiro, após a vítima procurar a delegacia e denunciar que o próprio filho a agrediu brutalmente. Ao tomarem conhecimento dos fatos, os agentes foram imediatamente até o endereço indicado, onde o homem foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. O suspeito foi encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis, onde permaneceu à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E um homem foi preso por agredir a ex-companheira e por suspeita de colocar fogo na casa no último sábado, dia 12. O caso aconteceu na rua João Ézio Caldara, no Cascatinha, em Petrópolis. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que havia terminado o relacionamento com o acusado recentemente e, com isso, ela passou a ser agredida fisicamente, teve os pertences danificados e ainda passou a sofrer ameaças. Após as agressões, a mulher deixou o imóvel na rua João Ézio Caldara, no Cascatinha, e na manhã seguinte foi informada que a casa estava pegando fogo. A polícia informou que, após o incêndio, o homem retornou para o local, ameaçou a vítima com um facão, onde foi contido por populares e em seguida fugiu para a casa da mãe.
Posteriormente, as chamas foram controladas. O homem foi preso e levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Em relação ao incêndio, um inquérito policial foi instaurado para investigar os fatos. Olha só, gente, meninas e mulheres vítimas de violência sexual não sofrem apenas danos físicos e psicológicos imediatos. Esses eventos podem aumentar em 74% a chance de desenvolver problemas cardíacos, segundo estudo baseado em dados oficiais brasileiros. A pesquisa foi publicada na revista Cadernos de Saúde Pública e traz também uma análise por doenças de forma individualizada. Mulheres que sofreram violência sexual apresentaram maiores níveis de infarto do miocárdio e arritmias em comparação com mulheres que não sofreram. Já nos casos de angina e insuficiência cardíaca, não houve discrepâncias significativas. O estudo utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE, com base em mais de 70 mil entrevistas representativas da população brasileira. Como diversas questões podem influenciar a ocorrência de doenças cardiovasculares, a equipe de pesquisa também usou ferramentas estatísticas para bloquear a interferência da idade, cor de pele, orientação sexual, escolaridade e região de habitação. Assim, foi possível ter certeza de que o aumento observado foi provocado pela violência sofrida. A hipótese do grupo de pesquisa é que a violência aumente o risco cardiovascular por uma combinação de fatores biológicos e comportamentais, a começar pelos quadros de ansiedade e depressão comuns em vítimas e que têm relação com males cardíacos. Vale destacar que esse estresse também causa efeitos fisiológicos. O estudo destaca ainda que quem vivencia experiências de violência, sejam de forma isolada ou repetitiva, podem ter maior chance de desenvolver atos danosos para a saúde, como tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, alimentação inadequada, sedentarismo, que também aumenta os riscos cardiovasculares. Um desentendimento de trânsito terminou com um homem de 25 anos baleado na noite da última sexta-feira, por volta das 7h30 da noite, na rua Monsenhor Bacelar, em Petrópolis. O disparo foi feito por um policial militar de folga do 34º Batalhão de Polícia Militar, de Magé. De acordo com a Polícia Civil, o policial conduziu um Volkswagen Gol enquanto a vítima dirigia um Mitsubishi Lancer. Segundo o relato da esposa do motorista baleado, os dois veículos seguiam pela via quando houve uma discussão. Em determinado momento, a vítima desceu do veículo e foi em direção ao carro do policial. Pouco tempo depois, o homem retornou para o carro já ferido pelos disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e levado para a UPA no centro, a poucos metros do local, e posteriormente transferido para o hospital Alcides Carneiro, onde deu entrada em estado grave e passou por uma cirurgia. Após o ocorrido, o policial também compareceu à unidade de saúde. A arma utilizada por ele foi recolhida por um policial do 26º Batalhão. Em depoimento, o policial afirmou que atirou após o motorista do outro veículo descer e fazer menção de sacar um objeto escuro da região das costas. As imagens de câmeras de segurança mostram um momento em que o condutor desembarca e faz um movimento em direção à parte posterior do corpo, compatível com a versão apresentada pelo agente. Durante a ocorrência, foram apreendidos uma pistola, 3 carregadores e 47 munições pertencentes ao policial. No interior do carro da vítima foi encontrada uma arma de choque localizada na porta do motorista. O caso foi registrado na 105ª Delegacia, no Retiro. O policial foi ouvido e liberado e vai responder por lesão corporal. As armas foram apreendidas para perícia. A Polícia Civil segue investigando o caso e vai analisar os depoimentos, imagens e demais provas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Policiais civis prenderam um homem em flagrante na última sexta-feira por desviar pagamentos da própria empresa em que ele trabalha aqui em Petrópolis. A fraude foi confirmada após análise do aparelho celular do investigado. A repórter Evelyn Carvalhais volta para trazer mais informações. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito trabalhava em um estabelecimento comercial. E no momento do pagamento dos clientes, ele dava orientações para que os mesmos realizassem transferências bancárias para sua conta pessoal, alegando um defeito na máquina de cartão.
Após investigações, a fraude foi confirmada através de uma análise no celular do investigado, onde foram encontrados diversos comprovantes de transferências, além de imagens do sistema interno que comprovaram a prática criminosa. O suspeito foi autuado em flagrante por estelionato e levado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceu à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E uma operação delicada e emocionante mobilizou militares do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo no bairro Retiro, aqui em Petrópolis. Uma cadela cega chamada Nicole e os 7 filhotes foram resgatados com vida após passarem cerca de 3 dias presos dentro de um buraco em um barranco. Confira. Os bombeiros foram acionados por volta das 10 horas da manhã de domingo e, ao chegarem no local, no Retiro, em Petrópolis, os militares encontraram o animal sem conseguir sair. De acordo com os tutores da cadela Nicole, ela estava desaparecida há 3 dias, o que aumentava a preocupação quanto ao estado de saúde dela e dos filhotes. A operação exigiu cautela e o uso de técnicas específicas de salvamento. Para acessar o local onde os animais estavam, a equipe precisou realizar a escavação de forma controlada, além de adotar medidas de segurança para evitar deslizamentos de terra durante o trabalho. Inicialmente, havia suspeita de que os filhotes não estivessem vivos devido ao tempo em que permaneceram no local e ao forte odor vindo da área. No entanto, após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram localizar a cadela e os 7 filhotes com vida dentro do buraco. Após serem retirados do local, os animais receberam os primeiros cuidados e foram devolvidos para os tutores. Olha só, gente. 4 homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas durante o fim de semana aqui em Petrópolis. As prisões aconteceram nos bairros Chácara Flora, Retiro e Quitandinha. Além disso, os agentes do 26º Batalhão também apreenderam uma grande quantidade de drogas em uma área de mata no distrito de Itaipava. Olha só. Neste domingo, policiais militares do 26º Batalhão realizaram uma ação no bairro Chácara Flora após denúncias de tráfico de drogas nas proximidades de um posto de saúde. No local, os agentes identificaram um indivíduo conhecido pela prática criminosa. Durante a abordagem, foi encontrada uma bolsa com R$ 53 em espécie, 41 cápsulas de cocaína, 20 pedras de crack e um tablete de maconha, todos prontos para comercialização. O acusado apontou que atuava na venda de drogas a mão de um terceiro indivíduo, identificado como gerente do tráfico na região. Durante a ação, um outro homem também foi abordado e informou ter adquirido uma cápsula de cocaína no local. O principal acusado foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e o outro indivíduo foi enquadrado por uso e consumo de entorpecentes, sendo ouvido e liberado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que trabalha para localizar o terceiro indivíduo citado na ocorrência. No sábado, em uma operação na comunidade do Alemão, no Retiro, após investigações sobre o tráfico de drogas na região, 2 homens foram presos, ambos de 21 anos de idade, que atuavam na guarda e distribuição de entorpecentes na localidade. Durante uma tentativa de fuga, eles abandonaram uma bolsa com 110 papelotes de crack, 20 pinos de cocaína, 114 tabletes de maconha e 24 papelotes de skunk. Além das drogas, também foram apreendidos um aparelho celular e um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Os suspeitos foram capturados e encaminhados para a delegacia no Retiro, onde foram autuados por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Vale destacar que ambos os indivíduos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, e um deles também possui diversas passagens por crimes de trânsito envolvendo o uso de motocicletas. Ainda no sábado, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma área de mata conhecida como Carandiru, na estrada Jerônimo Ferreira Alves, em Itaipava, após denúncias. Durante as buscas, os policiais localizaram uma sacola com 1.500 pedras de crack e 142 tabletes de maconha escondida na vegetação. Ninguém foi preso na ocorrência e todo o material foi apreendido e apresentado na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Já na noite da última sexta-feira, um outro homem também foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico, desta vez no bairro Quitandinha. Os agentes identificaram um homem tentando deixar o local em uma motocicleta com outro indivíduo após a aproximação. Durante a abordagem foram encontrados e apreendidos aproximadamente 1,5 kg de maconha, R$ 200 em espécie, 2 aparelhos celulares e uma touca ninja. Ele também foi encaminhado para a Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso.
E a Polícia Civil avançou no combate ao furto e à receptação de cabos e metais no estado. Desde setembro de 2024, a Operação Caminhos do Cobre já realizou mais de 580 fiscalizações em ferros velhos, obtendo resultados expressivos. A operação é um desdobramento de investigações exclusivas da Delegacia de Roubos e Furtos e tem apoio de outras unidades. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. Mais de 300 toneladas de fios de cobre e outros materiais metálicos foram apreendidos durante a Operação Caminhos do Cobre em todo o estado. Cerca de 270 pessoas foram presas, a maioria responsável pelos estabelecimentos fiscalizados. As prisões aconteceram durante as operações após a identificação de materiais sem procedência ou ligados a atividades criminosas. O combate ao furto de cabos ajuda a evitar problemas como quedas de energia, falhas na internet e interrupções nos serviços de telefonia. As investigações avançam no combate financeiro contra as organizações criminosas. Houve a solicitação do bloqueio de cerca de 240 milhões de reais em bens e valores para enfraquecer essas estruturas. Além disso, já foram aplicadas 75 milhões de reais em multas. A Operação Caminhos do Cobre continua em andamento com novas fiscalizações previstas. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. As polícias civil e militar realizaram na sexta-feira uma operação contra integrantes de uma facção criminosa que atua na comunidade do Jardim Novo, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorre após investigações apontarem uma aliança entre narcotraficantes e de facções rivais, com o objetivo de controlar rotas estratégicas e ampliar o domínio territorial em comunidades da região. A Operação Pseudo Cacique é um desdobramento de 10 meses de investigação da 44ª Delegacia de Polícia em Inhaúma e conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, do Batalhão de Operações Policiais Especiais e dos Departamentos Gerais de Polícia da capital e de Polícia Especializada. Os agentes cumpriram mandados de prisão na comunidade do Jardim Novo, no Realengo, e até amanhã de sexta-feira, 6 pessoas foram presas. A operação conta com apoio de veículos blindados. As investigações apontam que integrantes da facção conhecida como Amigo dos Amigos se aliaram a criminosos do Comando Vermelho, transformando a região em uma das principais rotas para o avanço territorial dessas facções em comunidades da zona oeste do Rio. Um dos investigados é apontado como chefe do tráfico no Jardim Novo e acusado de coordenar roubos de veículos e de cargas na região. De acordo com o inquérito policial, o grupo liderado pelo investigado atua com extrema violência, impondo uma rotina de ameaças à população, além de extorquir comerciantes e controlar de forma ilegal o fornecimento de gás, água e serviços de internet. E você vai ver no próximo bloco. O Ministério Público do Rio de Janeiro cobra a implantação de sistema de proteção à infância em Nova Friburgo. Cidadão tem até o dia 6 de maio para regularizar situação eleitoral. Educação divulga a segunda chamada da pré-matrícula para creches em Teresópolis. Pesquisa aponta que 4 em cada 10 estudantes brasileiros de 13 a 17 anos já sofreram bullying. Prefeitura de Petrópolis prorroga prazo do Regularize 2025. Sequência de feriados impulsiona turismo com expectativa de ocupação hoteleira ultrapassar 80% em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação.
Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para que a Prefeitura de Nova Friburgo implemente o sistema de informação para a infância e adolescência nos conselhos tutelares do município. O pedido inclui prazo de 45 dias para adoção das medidas. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, os conselhos tutelares da cidade ainda realizam atendimentos sem registro no sistema oficial, o que compromete a produção de dados, a integração com a rede de proteção e fiscalização das políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes. A ação também pede a criação de um plano de implementação com cronograma, metas e responsáveis, além da capacitação dos conselheiros e da estrutura técnica necessária para o uso do sistema. Segundo o Ministério Público, a ausência do CIPIA dificulta o acompanhamento de casos de risco e impede que o município esteja integrado ao Sistema Nacional de Garantia de Direitos da Infância e da Juventude. Caso a decisão judicial não seja cumprida, o município pode ser multado em R$1.000 por dia. O Ministério Público destaca ainda que a medida é urgente para garantir o registro adequado dos atendimentos e fortalecer a proteção de crianças e adolescentes. Questionamos a Prefeitura de Nova Friburgo sobre a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e também a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que o município ainda não foi formalmente citado sobre a demanda. Segundo a pasta, a Prefeitura aguarda a notificação oficial para ter ciência do processo e disse que um posicionamento mais detalhado será apresentado junto à Procuradoria dentro dos prazos legais. Olha só, gente, agora falando sobre política, mais de 860 mil títulos de eleitor foram cancelados no estado do Rio de Janeiro, segundo dados da Justiça Eleitoral. Vale lembrar que os eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação e garantir o direito ao voto nas eleições agora de 2026. O prazo também vale para quem precisa tirar o primeiro título, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou também resolver pendências. Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro mostram que milhares de eleitores da região serrana e centro-sul fluminense já tiveram o título cancelado por não terem justificado a ausência nas últimas eleições. Em Petrópolis, por exemplo, dos 237.816 eleitores aptos, 10.095 tiveram o documento cancelado. Em Nova Friburgo, são 5.742 cancelamentos, em Teresópolis, 4.068, em Três Rios, 2.062 e em Paraíba do Sul, 1.194. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Fábio Ferreira, a situação acende um alerta para a população. Mais de 860 mil títulos de eleitores foram cancelados. Mais de pessoas também que foram colocadas em situação de irregularidade do título de eleitor
por vários fatores, dentre os quais não votar seguidamente nem justificar em eleições passadas. O especialista reforça a importância de regularizar o documento dentro do prazo. O voto é o pilar da democracia, é o momento em que o cidadão ele escolhe quem vai representá-lo dentro das suas pautas, das suas ideias, da sua visão que ele tem para a cidade, para o Estado e para o governo federal, ou seja, para o Brasil, para o país. Os eleitores têm até o dia 6 de maio de 2026 para que a situação eleitoral seja regularizada e possa garantir o direito ao voto. Após essa data, o cadastro eleitoral vai ser fechado, conforme é determinado pela Lei das Eleições, que estabelece encerramento de 150 dias antes do pleito, marcado para o dia 4 de outubro. Outro número expressivo é o de biometrias registradas. Uma parcela significativa do eleitorado segue sem a biometria cadastrada. Em Petrópolis, 58.397 pessoas ainda não realizaram o procedimento, o que representa 24,56% do total. Em Nova Friburgo, são 36.543 eleitores sem biometria. Teresópolis, 28.447. Em Três Rios, são 11.445 eleitores. E em Paraíba do Sul, 8.452. Vale destacar que há restrições para quem está com o título irregular. Você quer fazer uma viagem, precisa do passaporte, mas o seu título de eleitor está cancelado. Você não vai poder tirar o seu passaporte porque o título de eleitor também está cancelado. O alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos. Para emitir ou regularizar o título, é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e, no caso de homens que completam 19 anos no ano do alistamento, comprovante de quitação com serviço militar. Agora sobre educação, a Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis divulgou na sexta-feira o resultado da segunda chamada da pré-matrícula para creches e centros infantis da rede municipal de ensino para o ano letivo agora de 2026. Os responsáveis devem ficar atentos ao prazo para garantir a vaga. As vagas são remanescentes, ou seja, não foram preenchidas na primeira chamada. A consulta pode ser feita no site oficial da Prefeitura de Teresópolis, em educação.teresópolis.rj.gov.br. A matrícula deve ser efetivada até o dia 17 de abril, de segunda a sexta-feira, diretamente na unidade escolar onde a criança foi alocada. No ato da matrícula, é necessário apresentar documentos como cartão de vacina, fotos 3x4, certidão de nascimento, documentos do responsável, comprovante de residência e número do NIS. Em caso de alunos com necessidades especiais, também é exigido laudo médico. Dúvidas podem ser esclarecidas no setor de estatísticas e matrículas da Secretaria de Educação, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os responsáveis devem ficar atentos ao prazo, já que a não efetivação da matrícula pode resultar na perda da vaga. Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada no final do último mês de março pelo IBGE, mostraram dados alarmantes sobre o bullying escolar. 39,8% dos estudantes de 13 a 17 anos sofreram bullying na escola. E no caso das meninas, o percentual sobe para 43,3%. No dia 7 de abril foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e também à Violência na Escola. E segundo especialistas, muito ainda precisa ser esclarecido e pensado sobre o assunto. Entre os principais motivos da prática do bullying nas escolas, o estudo realizado pelo IBGE apontou a aparência do rosto ou cabelo com 30,2% dos casos, a aparência do corpo com 24,7% e a cor ou raça com 10,6%. A pesquisa, que coletou depoimentos em escolas de todo o Brasil, apontou ainda que 4 em cada 10 estudantes brasileiros de 13 a 17 anos afirmaram já ter sido alvos de bullying, e 27,2% dos alunos nessa faixa etária já sofreram alguma forma de humilhação 2 ou mais vezes. A neuropsicopedagoga especialista em bullying em ambiente escolar, Caroline Graciani, explica que o bullying é caracterizado por atos de agressão
coação e de intimidação repetitivos, uma prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e frequentes, que podem ser realizados por um indivíduo ou um grupo contra um ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar ou humilhar, causando angústia às vítimas. A gente precisa fortalecer a figura do espectador, a figura de quem sofre o bullying. Estabelecer uma comunicação não violenta, trabalhar isso com os alunos em sala de aula. Terceiro, é importante que a gente tenha protocolos de intervenção bem claros. Atualmente, as famílias precisam estar atentas a pequenos sinais do dia a dia desses jovens, para que possam detectar se o filho ou filha está sofrendo bullying na escola. A pedagoga ressalta que, para prevenir o bullying e a violência nas escolas, é necessária uma parceria sólida entre as famílias e as instituições de ensino. Todo mundo precisa estar muito ciente disso. E também focar no cyberbullying, porque às vezes começa dentro de sala e vai terminar, estender essa situação nas redes sociais. Olha só, gente, após anos de cobranças, registros e denúncias lideradas pelo Conexão Verde, que é o projeto idealizado pela OpenSat Soluções, Petrópolis passa a contar com um canal oficial para combater o descarte irregular de resíduos. A medida marca uma virada em uma pauta que, até então, era sustentada principalmente pelo trabalho independente do projeto, responsável por expor os casos e pressionar responsabilidades também. Estamos aqui agora ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai falar mais para a gente sobre esse novo canal de denúncias. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Como é que funciona agora para denunciar? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, a ferramenta ela está disponível no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br/SMA/denúncia. A criação desse canal representa um avanço diante do cenário em que a Conexão Verde acumulou diversos flagrantes ao longo dos últimos anos. Agora a cidade passa a contar também com um sistema formal de denúncias, com a atuação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente, do Ministério Público e do DETRAN, com possibilidade de identificação dos responsáveis, aplicação de multas e também investigação dos casos. O descarte irregular de resíduos segue como um dos principais desafios ambientais do município, com impactos diretos sobre áreas urbanas e de rio. Ao longo do projeto, cerca de 80 toneladas de vidro foram descartadas em um ponto de deslizamento, agravando ainda mais a vulnerabilidade da região. Com base no material de denúncias coletado pelo Conexão Verde e modelos de outras prefeituras e sistemas já em funcionamento no país, o Ministério Público passou a atuar em conjunto com os órgãos municipais, contribuindo para estruturar o formato adotado em Petrópolis. A iniciativa, claro, reforça o papel do projeto não apenas na denúncia, mas também na construção de soluções para dessas práticas que causam esse tipo de problema. Vale destacar também que, apesar do avanço, o uso da ferramenta ainda depende do engajamento da população, que é o principal. Para que a denúncia seja válida, é necessário enviar uma foto ou vídeo do momento da infração, com identificação clara da placa do veículo, além de informações como local, data e horário. E, além disso, todas as denúncias são tratadas de forma anônima. E, para finalizar, é sempre bom destacar que é ideal que as denúncias não sejam necessárias, e sim que a população faça o descarte correto desses resíduos. Volto com você, Mariana. Pois é, Gabriel, a gente noticia que várias vezes vários descartes irregulares espalhados pela cidade, então esse canal de denúncias é realmente muito importante, principalmente para identificar e punir e multar as pessoas que fazem esse descarte irregular. Mas, Gabriel, muito obrigada por suas informações. E a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o prazo do programa Regularize 2025. Agora, os contribuintes têm até o dia 15 de junho para quitar ou parcelar débitos de IPTU e ISS referentes ao ano passado, com condições especiais de pagamento. Confira. Quem aderir ao programa pode garantir descontos de até 100% em juros e multas, além de evitar que as dívidas sejam inscritas em dívida ativa, o que pode gerar custos extras com cartório e processos judiciais.
A adesão ao Regularize 2025 pode ser feita de forma online pelo site da Prefeitura, onde o contribuinte informa o número da inscrição imobiliária ou o código de inscrição municipal e seguir o passo a passo para a simulação e emissão do boleto. O programa permite pagamento à vista ou parcelado, com opções que chegam a 48 vezes. Para quem optar pelo pagamento à vista, a Prefeitura garante 100% de desconto nos juros e na multa. Outro diferencial é a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito. O contribuinte mantém o desconto total de 100% e pode dividir o valor em até 24 vezes na fatura. Já nos parcelamentos, os descontos variam, chegando a 90% em até 6 vezes, 80% em 12 parcelas e 70% em até 24 vezes. Segundo a Prefeitura, a medida é uma oportunidade para que contribuintes regularizem a situação financeira e evitem que dívidas simples se transformem em cobranças judiciais mais caras. E o município de Petrópolis foi reconhecido com 3 certificações no ICMS Ecológico, ciclo de 2025, concedidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Entre as conquistas, o município recebeu o certificado de habilitação no ICMS Ecológico, reconhecimento que confirma o atendimento aos critérios estabelecidos pelo programa, que considera indicadores ambientais como conservação da biodiversidade, gestão de resíduos, educação ambiental e proteção dos recursos naturais. Petrópolis também alcançou o 2º lugar no Índice de Remediação de Vazadouros, indicador que avalia as ações voltadas à recuperação de áreas degradadas por descarte irregular de resíduos. O resultado demonstra o empenho do município em promover soluções ambientalmente responsáveis, reduzindo impactos e garantindo a destinação adequada dos resíduos sólidos. Outro destaque foi a certificação de destaque anual do ICMS Ecológico, concedida pelo desempenho na implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental. A iniciativa fortalece a conscientização da população e contribui para a formação de uma cultura de preservação ambiental envolvendo diferentes setores da sociedade. O ICMS Ecológico é um mecanismo que incentiva os municípios a investirem em ações ambientais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a preservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que amplia a participação das cidades na arrecadação do imposto estadual. Olha só, gente, a combinação estratégica de feriados em abril já começa a se refletir diretamente no turismo aqui em Petrópolis. Há poucos dias do chamado super feriadão, a taxa de ocupação hoteleira na cidade já supera 53%, com expectativa de crescimento impulsionado pelas reservas de última hora, movimento típico em períodos de viagens curtas. O calendário cria uma agenda rara fora da alta temporada, com a possibilidade de até 6 dias consecutivos de descanso, a partir do dia 18 de abril, um sábado. Na sequência, ao feriado de Tiradentes na terça e o feriado de São Jorge, celebrado no estado do Rio de Janeiro na quinta. A configuração favorece especialmente destinos de proximidade, como a Serra Fluminense, que se consolida como alternativa prática e atraente para quem busca uma pausa sem grandes deslocamentos. A expectativa é de que o período ultrapasse os 80% de ocupação em Petrópolis. Além do fator calendário, o período também coincide com uma das épocas mais agradáveis da região. O início do outono traz temperaturas mais amenas, ideais para passeios ao ar livre, visitas ao centro histórico, circuitos culturais e experiências gastronômicas. A cidade combina patrimônio histórico, natureza e uma cena cada vez mais diversificada, que inclui desde trilhas em meio à Mata Atlântica até roteiros cervejeiros e eventos temáticos. O feriadão em Petrópolis também será marcado por uma programação que ajuda a impulsionar ainda mais o fluxo de visitantes. Entre os destaques estão o Salão Barbecue, que acontecem entre os dias 18 e 21 e de 23 a 26 de abril no Parque de Itaipava. E também o Serra Trail, que tem largada no Palácio Quitandinha e percorre trilhas da região em diferentes níveis de dificuldade, marcado para o dia 25 de abril. E você vai ver a seguir. Estado distribui vacina contra vírus respiratório e reforça atendimento infantil. Especialistas alertam que vírus sincicial respiratório também representa risco para idosos e os casos devem crescer nos próximos meses. Prefeitura vacina mais de 90% dos cães e gatos na primeira etapa de vacinação antirrábica. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão.
O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro começou a distribuir vacinas contra o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, e também intensificou a capacitação de profissionais para o atendimento de emergência nas unidades estaduais. Confira. A doença afeta principalmente crianças menores de 2 anos e tende a aumentar durante os meses mais frios. Até o momento, mais de 81 mil doses da vacina destinada a gestantes já foram enviadas para os municípios. Além disso, o estado também disponibiliza um imunizante de proteção imediata, indicado para bebês prematuros e crianças com comorbidades. A orientação da Secretaria é ampliar a cobertura vacinal entre as gestantes e reforçar a prevenção para evitar casos graves da doença, que pode causar complicações respiratórias importantes. A Secretaria também realiza treinamento com profissionais de hospitais e UPAs para melhorar o atendimento de crianças com sintomas mais graves. Unidades de referência já estão preparadas para atender possíveis casos mais críticos. Através do nosso Centro de Inteligência e Saúde, nós monitoramos on-time, full-time. Então a SES está preparada para caso tenha um surto e a gente consiga atuar imediatamente, impedindo que essas crianças possam evoluir para a forma mais grave. Até o início de abril, mais de 6 mil atendimentos por bronquiolite foram registrados nas UPAs estaduais. Apesar disso, o cenário atual é considerado controlado, com índices de circulação do vírus abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Aproveito aqui para fazer uma chamada para todas as mamães gestantes que a partir de 28 semanas realize a vacina do palivizumab, que é um anticorpo monoclonal. E não só isso, é importante também as crianças que nascem prematuras e até 2 anos com comorbidades que estejam também procurando o posto de saúde para que esteja realizando as vacinas. A Secretaria de Estado de Saúde informou ainda que a vacina contra o vírus sincicial respiratório começou a ser distribuída em dezembro de 2025. Na região serrana e centro-sul, Petrópolis recebeu mais de 1.700 doses, Teresópolis 1.160, Nova Friburgo 1.060 e Três Rios 525 doses do imunizante destinado a gestantes. Olha só, gente, o aumento dos casos de influenza A tem causado preocupação. Mas esse não é o único agente infeccioso que ameaça a saúde dos brasileiros. No primeiro trimestre deste ano, 18% dos casos de síndrome respiratória aguda grave com vírus identificado foram causados pelo vírus sincicial respiratório, segundo dados do Ministério da Saúde.
A expectativa é de aumento nos casos de vírus sincicial respiratório no segundo trimestre deste ano. Entre fevereiro e março, o VSR representou 14% dos casos com vírus confirmado, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. De março a abril, essa proporção subiu para 19,9%. Em 2025, por 23 semanas consecutivas, de março a agosto, o VSR foi o vírus mais prevalente. Já dados de laboratórios privados sobre pacientes com quadros leves e graves mostram que na semana encerrada em 4 de abril deste ano, 38% dos testes positivos para algum vírus acusaram o VSR. Essa proporção é 12 pontos maior do que a verificada na primeira semana de março, de acordo com informações reunidas pelo Instituto Todos pela Saúde. Os dados podem estar subestimados, já que dos cerca de 27.600 casos de SRAG registrados no primeiro trimestre, apenas cerca de 1/3 teve o vírus identificado e quase 17% não foram testados. Vale destacar que o vírus sincicial respiratório é o principal causador da bronquiolite, uma infecção nos pulmões que afeta principalmente bebês, o que faz com que muitas pessoas acreditem que o vírus não atinge adultos. De janeiro a março, dos 1.651 casos graves, 1.342 foram em crianças menores de 2 anos e em 46 em pessoas com mais de 50 anos. Já entre as mortes, foram 27 no total, sendo 17 em bebês e 7 em idosos com 65 anos ou mais. Os idosos são mais propensos a desenvolver casos graves, e pacientes nessa faixa etária com VSR têm 2 vezes mais chances de desenvolver pneumonia, além de maior risco de internação em UTI, intubação e morte, em comparação com a influenza. Outro grupo de risco são pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma grave e DPOC. A infecção pelo VSR pode ser prevenida com vacinação, mas os imunizantes para adultos ainda estão disponíveis apenas na rede privada. No Sistema Único de Saúde, a vacina é oferecida apenas para gestantes, com o objetivo de proteger os bebês nos primeiros meses de vida. A vacinação é recomendada por entidades médicas para pessoas entre 50 e 69 anos com comorbidades e para todos os idosos a partir de 70 anos. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis vacinou mais de 4.000 cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026, realizada neste sábado. Esse número representa aproximadamente 90% do público-alvo na fase da ação. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vacinou 4.399 cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026, realizada neste sábado. O número representa 92,1% do público estimado para esta fase da ação, que contemplou os distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse. De acordo com o prefeito Ingo Rames, atingir essa marca na primeira etapa mostra o comprometimento da população e das equipes de imunização com a saúde dos animais. A Secretaria de Saúde mobilizou 105 profissionais que atuaram em pontos estratégicos das comunidades, com postos de vacinação fixos e volante. A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade e é essencial para prevenir a raiva, doença grave e com alto índice de letalidade. A secretária de Saúde, Clarissa Rippel, destaca que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a raiva e ela ainda aponta que o objetivo da campanha é ampliar cada vez mais a cobertura, garantindo a segurança sanitária do município. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e, como prometido, vamos para a previsão do tempo. Gente, segunda-feira começamos mais uma semana e, é claro, a gente quer saber quais são as tendências climáticas. E por isso já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai falar mais para a gente sobre. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Qual é a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Olha, eu já adianto aqui que não temos previsão de chuva para amanhã, terça-feira, em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 15 máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas sem chuva também. E os termômetros vão variar entre a mínima de 15 e máxima de 23 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 27 graus Celsius. E para finalizar a nossa previsão no tempo, Mariana, em Três Rios, a terça-feira vai seguir essa mesma tendência de Paraíba do Sul. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 27 graus, assim como em Três Rios. A gente pode perceber que as temperaturas elas conseguiram se estabilizar, né? A gente teve um verão muito atípico, com temperaturas muito instáveis e um clima muito instável aqui na região serrana e na região centro-sul do estado. Agora, nesse início de outono, a gente começou com um outono um pouco diferente, né, do normal, e agora já vai voltando à normalidade da estação e com temperaturas mais estáveis. Pois é, Jonathan, temperaturas estáveis e amenas, né? Ali na máxima dos 23 graus aqui na região serrana, todas elas, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo com essa temperatura, e Paraíba do Sul e Três Rios também com as temperaturas aos 27 graus a máxima, e a mínima ali perto da casa dos 20 graus. Então, como você falou, são temperaturas estáveis e amenas típicas agora do outono. Mas, Jonathan, muito obrigada por suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.